Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila da Ateliê Cândido Artes e hoje eu trago uma aula muito especial para você que está iniciando na costura criativa, principalmente para você que quer trabalhar com panos de prato. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça maravilhosa com pet aplique. Essa é uma daquelas aulonas bem completas que vocês gostam. Eu tenho bastante de eu costurando, tem muitas dicas. Eu vou falar para vocês sobre os tipos de termocolante, então está imperdível se você está começando agora com pet aplique e tem dúvidas. Outra coisa, no final da aula eu vou falar para você um pouquinho sobre preço de custo, por quanto você pode vender uma peça dessa, e o legal é que para você acrescentar no seu portfólio, além de ter aquele pano de prato comum, que eu já ensinei para você, se você ainda não viu a aula eu vou deixar aqui no card, porque ele tem bastante valor agregado e você pode vender para sua cliente para datas especiais, para presentear ou aquela linha mais exclusiva, mais chique. Então agora eu vou virar a câmera para poder te ensinar essa peça linda. Peço para você curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida ou sugestão e se não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Então, bora começar. Começando pela nossa sacaria. Essa é uma sacaria comprada por metro, comprei meio metro pela largura dela, né? E a gente vai fazer barrinha apenas nas duas laterais, tá? O barrado, a proposta desse pano é um barrado mais elaborado, né? É um produto mais chique, mais composto para você oferecer para sua cliente, para fugir daquela linha do dia a dia. Então a gente vai fazer um barrado bem bonito também, para combinar com o nosso pet aplique. O primeiro barrado aqui, anota aí no seu caderninho que essa é uma regra básica para a gente fazer barrados, seja em toalha, pano de prato, toalhinhas de mão. Você sempre vai cortar de 3 a 4 centímetros mais largo que a largura da sua base, no caso aqui do meu pano. Eu cortei com 3 centímetros a mais, vai ficar aqui uma sobrinha de 1,5 centímetro. E a largura aqui desse barrado é de 14 centímetros, porque nós iremos aplicar também, para dar mais uma valorizada, um bordado inglês. Esse aqui é um bordado inglês, eu comprei, ele tem 8 centímetros e eu refilei aqui, eu tirei, que ele sempre vem assim com um biquinho, né? Eu tirei o biquinho para ficar mais fácil aqui. Eu escolhi esse composê, a gente vai fazer em amarelo e rosa. Eu acho o composê muito alegre, bastante harmonioso, as cores combinam entre si e ele destaca também, mesmo mantendo a delicadeza. Então a faixinha superior aqui, no poá amarelo, a gente vai cortar com 4 centímetros e você vai lá no ferro de passar e faz aqui uma bainha de 1 centímetro. E nós vamos fazer também na outra lateral do pano, a gente vai fazer um barradinho aqui também. Você vai cortar no cor de rosa 6 centímetros pelo mesmo comprimento aqui das demais barrinhas. Então a gente vai lá para a máquina, nós vamos sobrepor o poá com o direito do nosso bordado inglês, com o avesso aqui do nosso barradinho amarelo, e vamos passar aqui uma costura, né, unindo essas 3 partes. Tá aqui então, eu uni as 3 partes, agora nós vamos abrir, pode vincar aqui com a unha ou ir lá no ferro de passar, e agora nós vamos pregar esse barrado no nosso pano. A gente vai colocar, tá aqui ó, o avesso do pano, tá vendo aqui? Aqui foi onde eu fiz a bainha, a gente vai colocar o direito do nosso barrado. Então tá aqui ó, o avesso pra cima, né,
com o direito do barrado para baixo. Centraliza lá certinho e vamos passar uma costura unindo o nosso barrado na nossa sacaria. Então tá aqui, né? Passei aqui, olha só, a costura unindo tudo. E agora nós vamos desvirar. Você pode ir lá no ferro de passar ou vir cá, abrir bem aqui, né? Com a mão mesmo. Vamos virar aqui pro direito. É muito importante essa costura aqui, ó, ficar bem alinhadinha, pra ficar aquele acabamentinho perfeito, porque a gente não quer o branco do pano aparecendo aqui no nosso direito. Aí, essa parte muito importante, o que? A gente alfinetar. Porque a gente não quer que nada saia do lugarzinho. Abre bem as costuras, pode ir lá no ferro de passar, para ficar bem certinho. E vocês vão ver que aqui tem essa sobra, ó. E é justamente essa sobra que a gente vai utilizar para fazer o nosso barrado com acabamento perfeito. A gente vai dobrar para dentro aqui essa sobra e ele vai ficar guardadinho aqui. Olha só. No nosso pano de prato. E a gente vai fazer isso, vai alfinetar toda a volta e a gente vai na máquina passar uma costura por toda a volta para fixar bem esse barrado. Então, olha só, o nosso barrado principal tá finalizado. Só assim, gente, já dá um pano de prato maravilhoso, ó. Você fazendo um composê bem bonitinho, escolhendo bem os tecidos, já fica lindo. Agora, vamos fazer o barradinho aqui, ó, do outro lado.
Se fosse uma linha básica pro dia a dia, aqui seria uma bainha normal, tá? E a gente vai aplicar da mesma forma que a gente fez o barrado principal, tá aqui, ó. O avesso do meu pano aqui, ó, a minha bainha pra cima e o direito do meu tecido pra baixo. A gente vai centralizar e passar uma costura aqui de fora a fora. Então, tá aqui, fiz a nossa costura novamente. Vamos abrir bem a costura aqui, virar pro direito. Vamos alfinetar bem também. Essa sobra nós vamos dobrar pra dentro. Pra ficar mais fácil, você pode brincar aqui, ó. Você já sabe exatamente onde tem que dobrar. E vamos para a máquina fixar esse barrado. Então tá aqui finalizado o nosso outro barradinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu passei uma costura aqui, ó, por toda a volta, em cima e aqui embaixo também. E a mesma coisa no barrado principal. Eu não lembro se eu mostrei, mas a gente passou uma costura aqui por toda a volta, aqui embaixo também, e nesse entre meio aqui a gente também passa uma costurinha. Só assim, olha só, já dá um belo de um pano de prato, também fugindo já, né, da linha de pano de prato básico. Olha só que coisa linda que ficou. É uma opção para você oferecer para sua cliente se você trabalha com vendas. Mas hoje a nossa proposta é ensinar para você que está iniciando o pet aplique. Vou começar falando sobre os tipos de termocolante que existe. Existe basicamente dois tipos de termocolantes, que são o permanente e o que a gente precisa casear, que é o que a gente vai usar aqui nesse caso. Aí você vai me perguntar assim, Camila, qual é o melhor? Os dois tipos são excelentes, vai depender da finalidade para que você vai usar. Esse daqui, que é o permanente, deixa eu mostrar pra você, ele é diferente do outro. Ele é bem liso, e deixa eu abrir aqui pra você entender como que é. Algumas marcas ele vem separado, esse papel aqui que parece um papel manteiga, mas não é, ele é bem parecido. E o termocolante em si é esse plastiquinho aqui, ó, transparente. Não dá nem pra ver, né? Ele é um plastiquinho transparente e vem com essa película.
nós vamos sempre desenhar sobre a película para evitar que se manche o termocolante e posteriormente nosso trabalho fica parecendo aquela sombra. Então, nos dois casos, você vai riscar no papel. Esse termocolante permanente, ele é bem mais caro que o comum que a gente usa para casear. E justamente a diferença dele é que se você utilizar ele da forma correta, não vai desfiar o seu tecido, o tecido do aplique, e ele não vai desgrudar do tecido. O único porém é o que? É o preço, tá? Ele é mais caro, você não encontra em qualquer lugar. E também tem uma outra diferença, ele não é reposicionável como o comum. Ele fica assim, você coloca, passou ferro, não sai mais, tá? Para que eu uso esse termocolante? Eu gosto de usar ele. Se a gente for utilizar, vamos supor, você tem uma estampa de um tecido, quer ver um exemplo aqui. Essa é uma outra aula que eu vou preparar para vocês. Eu tenho esse tecido com várias estampinhas de xícara, bule e tal. Eu quero utilizar esse desenho e aplicar no meu pano. Então, eu vou utilizar o termocolante permanente, porque eu posso colar ele diretamente lá. Se eu não quiser casear, eu não preciso. Ele não vai soltar, eu não vou ter problema nenhum. E eu gosto muito de utilizar para pequenos detalhes. Eu fiz um aplique de um passarinho pequenininho. Eu posso aplicar o biquinho dele com esse termocolante, que ele não vai desfiar, eu não preciso casear se for muito pequeno. Eu gosto de utilizar para fazer trabalhos, apliques de nomes também. Você faz, não precisa casear e ele fica perfeito. Mas não é hoje não é a aula de hoje sobre ele, eu só queria mostrar porque existem muitas dúvidas. Então, o que eu mais uso é o comum, que é o mais barato, você encontra em qualquer lugar. Outra coisa, vocês sempre me perguntam nas minhas mídias sociais, aqui nos vídeos do YouTube, Camila, qual a marca que você gosta de usar? Eu não sou apegada a marcas, tá? Você pode até ver, ó, nenhum deles tem marca. Eu já utilizei de várias marcas e todos funcionaram muito bem, eu não tive problema nenhum. Então, hoje nós vamos usar o comum que você encontra em qualquer armarinho, é só você pedir lá o seu termocolante para pet aplique e olha só como que ele é. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. De um lado, ele é rugoso, esse é o termocolante. E do outro, ele é esse papel que é onde nós vamos desenhar. Você pode riscar com lápis, com caneta, com o que você preferir, tá? O molde que a gente está usando hoje, eu vou utilizar aqui, ó, 3 corações. Esse molde, eu uso ele para vários trabalhos. Eu até indico para vocês, se tiverem alguma coisa que nem flor, coração, você já faz no papelão mais grosso aqui numa cartolina, porque você guarda para utilizar em outros trabalhos. Ele mede, ó, 5,5 por 6. Então você faz aí seu coraçãozinho no papel. Não vou nem colocar um molde porque a gente é simples, né? Faz um coraçãozinho aí, ó, de 5,5 de altura por 6 de largura. E você pode vir aqui e riscar. Então, no nosso termocolante, com caneta, com lápis, o que você tiver na mão, ó. É super tranquilo, né? Feito isso, você vai fazer o quê? Vai recortar o seu termocolante com uma margem de mais ou menos um meio centímetro e você vai lá no ferro quente aplicar no avesso do seu tecido. Olha só, eu recortei com mais ou menos um meio centímetro de margem, apliquei no avesso do meu tecido. Eu utilizo o ferro de passar na temperatura algodão sem vapor, tá, gente? E você coloca uns 10 segundos, você vai perceber quando ele aderir ao tecido. Aí, feito isso, esperou esfriar, coisa de alguns segundinhos, e você vai, ó, recortar aqui sobre o risco que você fez. Então, olha só, nós recortamos o nosso aplique e agora a gente vai retirar aqui esse papelzinho de trás. E olha só, ele fica grudando, ó. Opa! Ó, ele fica grudando e você posiciona
aonde você preferir. O legal, ele fica preso pra gente costurar não sair do lugar. E, ai, não gostei daqui, quero colocar em outro lugar. É só você tirar que ele tem essa cola reposicionável, tá? Eu optei por fazer nesse modelinho aqui, ó, um coraçãozinho mais pra cima e 2 do lado. Porque quando a cliente estiver na casa dela, ela pode dobrar ele assim, ó. E ele fica em exposição bem bonito, né? E cabe os 3 corações. Uma dica que eu recebi, eu não sei se foi aqui no vídeo do YouTube, se foi lá no Instagram, uma seguidora, ela falou que depois que ela faz isso, ela passa no ferro, que ele fica mais fixo, e é verdade, ele fica mais fixo, fica melhor para você trabalhar. Eu vou fazer isso agora, passar um ferro aqui em cima, para ficar melhor, e daí nós vamos fazer o caseado à máquina. A minha máquina é uma Singer Cosmos, acho que é 64. Gente, é uma máquina bem antiga, tá? Ela nem é fabricada mais. Mas assim, vocês têm várias máquinas que vêm com ponto caseado. Se a sua máquina não tiver o ponto caseado, a gente não tem problema nenhum. Você utiliza um ponto zigue-zague pequeno, que fica, pra mim, dar o mesmo efeito, fica bem delicado, fica muito bonito. Ou ainda você pode fazer, né, o caseado à mão, que é o que eu fazia antes quando eu não tinha máquina que fazia esse ponto, tá? Antes de eu ter condições de comprar, eu fazia muita coisa à mão. E até hoje, quem acompanha no Instagram sabe que eu adoro bordar à mão, fazer bordados à mão nas minhas peças, porque valoriza, né? Agrega valor. E pra mim o artesanato é isso, é realmente feito com a mão, tá? Então passei a ferro aqui. Vamos começar um pouquinho antes de ir pra máquina. Qual cores utilizar aqui pra gente fazer o caseado? Eu gosto de sempre fazer o mais próximo da cor de fundo. Se for um tecido estampado, você vai procurar uma cor de linha mais próxima ao fundo, justamente para ele se misturar e não aparecer tanto. Alguns trabalhos a gente quer, né, tem a intenção realmente de que se destaque, então você pode utilizar uma linha mais contrastante. Não é o caso desse trabalho, que eu quero um trabalho delicado. Então eu vou utilizar aqui, ó, linha amarela e linha cor-de-rosa, mais próximo que eu tenho aqui do fundo do meu tecido. A linha de baixo vai permanecer branca, porque a gente quer um trabalho, olha só, com acabamento perfeito. Nosso barrado, olha, não aparece nadinha. A gente vai tentar fazer o mesmo com o nosso pet aplique. Outra coisa, antes de você ir casear a sua peça na máquina, você vai testar o tamanho do ponto, porque você pode regular. Então, ó, tá aqui a minha amostrinha. Aqui, ó. Eu acho que tá dando pra ver. Eu testei o ponto, o tamanho do ponto antes de ir pra minha peça. O importante é o seguinte: você tem que usar um ponto proporcional. Aqui é um aplique delicadinho, então eu não posso usar um ponto muito grande, que ele vai ficar grosseiro e você não vai conseguir fazer os detalhes. Então sempre um ponto de acordo com o tamanho do trabalho, aqui no caso um ponto menor, mais juntinho. E a gente vai ficar sempre atento. Eu já sugeri justamente o coração para nossa aula para iniciantes, porque você vai treinar as curvas e aqui essas pontas que são mais difíceis de fazer. O caseado a gente tem que fazer bem lentamente, para que esses pontinhos aqui, ó, que ficam na horizontal, na vertical, acompanhe o desenho. Então você vai sempre virando o trabalho, vocês vão ver eu aqui na máquina, que eu vou sempre virando para que esse pontinho acompanhe o desenho. A máquina, ela vem com um calcador especial para pontos decorativos, que é esse daqui. Você pode ver que aqui no centro ele é transparente para você enxergar onde está batendo a agulha. Eu gosto dele e há uns meses atrás eu adquiri esse daqui, que também é indicado, né, para ponto caseado, aquele ponto cheio, sabe, cetinado, que aqui, ó, o vão dele é aberto, e daí sim você enxerga perfeitinho onde está entrando a sua agulha. Então, para começar, a gente primeiro, ó, alinha lá para trás e você vai abaixar aqui, ó, a sua agulha manualmente, para você ter certeza que ela está no lugar correto.
E a gente sempre vai virando o trabalho para que esses pontos que ficam na vertical, eles acompanhem aqui, ó, o desenho do nosso aplique. Então, o que fica aqui sobre o nosso tecidinho, a gente tem que ir virando para que ele acompanhe toda a curvatura do desenho. É só você fazer com calma, que não vai ter problema. Como eu já tenho prática, eu vou um pouquinho mais rápido, mas vocês vão vendo que conforme eu vou virando, eu vou parando e movimentando aqui o tecido. Ó, parei aqui no biquinho do coração. Se eu fizer do jeito que tá aqui, vai ficar torto, vai ficar pra lá. Eu quero que ele fique rente aqui. Então, vou levantar, virar e fazer um pontinho. E terminamos o nosso coração. Agora eu vou terminar os outros e eu já te trago o resultado final. E olha só, tá aqui o nosso trabalho finalizado. Olha só que coisa mais linda. Eu tenho certeza que as suas clientes vão ficar encantadas. Fora que nós temos, gente, olha só, o acabamento perfeito, limpinho, barrado nos dois lados. E agora eu vou virar a câmera para falar um pouquinho para você sobre questão de preço de venda e custo para fazer um pano de prato desse, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula. Se você gostou, eu peço que você curta, comenta aqui embaixo gostei, e para mim ter certeza que você assistiu até aqui, também comenta lá, pano de prato 2023, para eu poder trazer mais aulas de pano de prato para você. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o custo. O custo material desse pano de prato foi R$ 7,34, considerando que eu paguei R$ 4,00 no pano de prato por metro. Você pode abaixar um pouco esse custo se você comprar um pano de prato com bainha. Eu já tem vídeo aqui que eu falo pra vocês, né, sobre onde vocês podem comprar. Esse é um pano de prato um pouquinho, né, a qualidade superior, porque justamente a da linha que eu comentei com vocês é uma linha mais exclusiva, mais elaborada para você oferecer para sua cliente, para se diferenciar daquele pano de prato do dia a dia, também bonitinho, com barridinho mais simples, né? Esse, inclusive, ele tem o barradinho duplo embaixo e em cima. E você pode vender esse pano de prato entre R$ 25 e R$ 32. Então é isso. Se você gosta desse tipo de aula, não se esqueça de curtir, compartilhar. E se ainda não me acompanha, me segue lá no Instagram, @candidoartes, que eu mostro tudo que rola aqui no meu ateliê. Um grande beijo e até a próxima!